Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos do volume 4 de Geografia e História, tá bom? Então vamos começar. Em Geografia nós começamos aprendendo sobre os cuidados com o nosso planeta. E só para lembrar vocês, nós finalizamos o conteúdo de Geografia no dia 4/12. Então vamos lá. Então nós começamos com um lindo texto sobre a Carta do Inquilino, que eu vou ler mais uma vez para vocês. Senhor morador, gostaríamos de informar que o contrato de aluguel assinado há bilhões de anos está vencendo. Precisamos renová-lo, porém temos que acertar alguns pontos. Você precisa pagar a conta de energia, ela está muito alta. Como você gasta tanto? Antes eu fornecia água em abundância, precisamos renegociar o uso. Hoje não disponho mais de grande quantidade. Por que alguns na casa comem o suficiente e outros estão morrendo de fome? Se o quintal é tão grande, se cuidar da lavoura vai ter alimentos para todos. Você cortou as árvores que dão sombra, ar e equilíbrio. O sol está quente e o calor aumentou. Você precisa replantar novamente. Todos os bichos e as plantas do imenso jardim devem ser cuidados e preservados. Procurei alguns animais e não os encontrei. Sei que quando aluguei a casa, eles existiam. Por falar em lixo, que sujeira, hein? Encontrei objetos estranhos pelo caminho, isopor, pneus, plásticos. Bom, é hora de conversarmos. Preciso saber se você ainda quer morar aqui. Em caso afirmativo, o que você pode fazer para cumprir o contrato? Gostaria de ter você sempre comigo, mas tudo tem um limite. Você pode mudar? Aguardo respostas e atitudes. Carta ao inquilino da terra. Então, nós começamos aí o bimestre falando sobre os cuidados do planeta, sobre como o planeta está sofrendo, muito calor, porque a gente corta as árvores. Então, o nosso tema foi esse. A gente estudou sobre o planeta e os recursos naturais, com os recursos naturais renováveis e os não renováveis. Fizemos atividades para ajudar a fixar o conteúdo. Nós descobrimos da onde vem o plástico, o que a gente usa, para que usamos o plástico. Nós refletimos também sobre os nossos hábitos de consumo. Nós refletimos sobre consumismo e consumo consciente e algumas regras básicas para se consumir. Por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar e como descartar. Continuando, nós também fizemos atitudes. Também fizemos atividades relacionadas ao tema, consumo consciente, consumimos. Vimos o quanto a propaganda de TV às vezes pode influenciar as pessoas, e eu não estou falando só de crianças, estou falando de uma maneira geral. E as atividades foram todas relacionadas a isso, aos nossos hábitos, foram perguntados muitas vezes para nós os nossos hábitos, a nossa rotina, os necessários, os supérfluos, tudo isso foi conversado. Ainda falando sobre consumo, nós conhecemos os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, isso tudo a ver com consumismo. Depois, a gente entendeu um pouco melhor sobre o lixo, a coleta, o tratamento e o destino. A gente sabe que no Brasil a gente tem alguns tipos de destinos para o lixo: o lixão, o aterro controlado e o aterro sanitário. E também descobrimos os destinos dos resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil. Então, a gente usa bastante o aterro sanitário, em menos proporções os lixões e os aterros controlados, que deveria ser o correto. Fizemos atividades relacionadas, para ajudar a fixar o conteúdo. Depois a gente conheceu um pouco mais sobre coleta seletiva, que virou uma profissão, o catador de recicláveis, porque a gente precisa muito desse pessoal.
E foi isso, né? As atividades também foram relacionadas à reciclagem do lixo, a dar um destino certo para plástico, papel, metal, tudo isso, né? Plástico, metal, verde é vidro, plástico é orgânico, que é o resto de comida. Sustentabilidade, nós aprendemos. Sustentabilidade é um conceito que define a construção de uma sociedade que se desenvolva e supra suas necessidades, priorizando a preservação do ambiente e a qualidade de vida para todos. A gente viu também, pessoal, o tempo de decomposição do papel, do tecido, do plástico, do alumínio, do chiclete, do pneu e do vidro. Então, são dados para ficarmos impressionados e tomarmos bastante cuidado. Agora eu sei, o planeta Terra fornece condições ambientais e recursos naturais para a existência da vida. Porém, no decorrer da história, a humanidade tem explorado intensivamente a natureza. A sociedade obtém da natureza vários elementos que são utilizados no seu cotidiano. Atualmente, a população mundial ocupa cada vez mais espaço, consome os nossos recursos naturais e produz uma grande quantidade de resíduos, que é o lixo, né? Por isso que a gente tem que se preocupar como que a gente descarta esse lixo. Tudo na natureza funciona de maneira interligada e interdependente. Consumismo é o ato de comprar por impulso ou em razão da influência da propaganda de maneira exagerada, sem que haja efetiva necessidade. Consumo consciente é comprar o necessário, respeitando a natureza de maneira a evitar desperdícios e considerando a responsabilidade social diante de produtores e outros consumidores. O consumo consciente consiste em refletir e aplicar os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, sempre que você for pensar em consumir, vamos pensar em tudo isso. E também tem umas outras regrinhas aqui. A coleta, tratamento e destino do lixo dos municípios fazem parte do serviço público de saneamento básico. No Brasil, os aterros ainda representam o principal destino do lixo e podem ser classificados em 3 tipos: lixão, aterro controlado e aterro sanitário. É possível reciclar materiais como papel, plástica, vidro e metal. Finalizamos mais uma revisão por aqui. Agora nós vamos para a história. Em história nós aprendemos a herança dos indígenas, portugueses e africanos e as heranças dos imigrantes. Vamos entender um pouco mais sobre esse nosso conteúdo. Então, nós primeiro, para entender herança, nós tínhamos que entender primeiro o que são heranças culturais, né? Que é o que deixam, né? Costumes, tradições, tudo que é passado de geração em geração para uma sociedade. E um exemplo é a cultura brasileira, que nós somos formados por diferentes povos de partes do mundo. Então nós iniciamos aqui com a herança dos indígenas, com as comunidades, com o modo de vida, alimentação, higiene. A gente toma banho porque os índios tomam banho todos os dias. Então, muita coisa ficou. Os objetos, as pinturas corporais, a cultura dos índios no nosso cotidiano, no vocabulário, palavras como paçoca, tamandaré, jururu, bagé, arara, perereca, tatu, tucano, jabuti, Maracanã, são todas palavras que vieram de origem indígena. Então, eles estão presentes sim no nosso cotidiano. Aqui no Saiba Mais a gente descobriu que a maioria dos grupos indígenas eles vivem isolados ali, tem grupos que ainda não conhecem a civilização. E é tudo bem, gente, nós temos que respeitar. Depois nós viemos para a herança dos portugueses, né? E a gente sabe que eles chegaram em 1500 e desde então influenciaram o nosso modo de vida, né? Na língua portuguesa, na religião católica, na arquitetura, nas atividades. Nós descobrimos que a festa junina foi, né, originária de lá, tinham festas bem parecidas lá e trouxemos para cá.
Depois a gente aprendeu sobre a herança dos africanos, né? Então a gente sabe que os povos africanos, eles contribuíram para a formação da sociedade e também da nossa cultura. Eles vieram para cá escravizados, como infelizmente a gente já sabe, e eles trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar, nas minas de ouro, nas fazendas de café e até nas cidades, né, construindo igrejas, casas, palacetes. Então eles vieram para cá para trabalhar e também nos influenciaram, né, na religiosidade, na alimentação. Temos festas, né, ó, festa de Nossa Senhora do Livramento da comunidade quilombola. Isso tudo tem a ver com os escravos, com a influência que eles tiveram sobre nós. Música e dança, né? Além da religião, as danças e as músicas também eram formas dos escravos manterem a sua tradição. Então, assim, a gente conhece aqui a capoeira, acho que todo mundo já ouviu falar, e também temos palavras, caçula, cafuné, bagunça, banguela, moleque. Agora eu sei, página 17. O hábito de dormir em rede e consumir alimentos preparados à base de mandioca são heranças indígenas. Além disso, diversos lugares como bairros, cidades, rios e parques receberam os nomes de origem indígena. A língua portuguesa e a religião católica foram trazidas ao Brasil pelos portugueses. Esse povo também influenciou a arquitetura e algumas festas tradicionais do Brasil. E para finalizar, a música, a religião, a culinária e o vocabulário da população brasileira também recebeu muitas influências dos povos africanos. Depois de conhecer um pouco mais sobre os indígenas, os portugueses e os africanos, a gente veio conhecer as heranças dos imigrantes de uma maneira geral, né? A gente já aprendeu que é imigrante, né? Que é quando as pessoas deixam o seu país de origem e vão para outro país, né? E a gente descobriu que os imigrantes, ao chegar no Brasil, eles ficavam em colônias, né? Nós temos imagens nos textos que nos ajudam a entender melhor como que foi. Tivemos atividades relacionadas. Depois nós conhecemos cada povo que chegou no Brasil. Alemães, italianos, poloneses e ucranianos, espanhóis, sírios e libaneses e os japoneses. Então, todos esses povos vieram e ajudaram aqui no Brasil, né? Cada povo uma cultura. Então tem povo que ajudou mais, que auxiliou, né, mais na arquitetura, na culinária e um monte de coisa. Então a gente sabe, ó, polenta, quibe, salsicha, sushi, tem estrogonofe, que mais que tem as shawarmas, todos os alimentos, o macarrão que veio da Itália, né? O macarrão propriamente dito não, né? A macarronada, a pizza. Nós também temos festas tradicionais vindas dos outros países. Festa da uva, Festival da Primavera, a Oktoberfest que acontece em Santa Catarina, é uma festa alemã. Eu pedi para vocês fazerem um desenho bem legal. E finalizamos mais um conteúdo. Eu vou ler o Saiba Mais aqui para a gente fixar. E é também um convite aí para quando voltar a reabrir. Eu não tenho certeza se reabriu, mas é um lugar bem legal de conhecer. Quando os imigrantes chegavam ao Brasil, eles ficavam em hospedarias até saber onde iriam morar. A maioria delas foi a Hospedaria de Imigrantes em São Paulo, criada em 1886. Inicialmente, recebia apenas imigrantes, mas em 1930 passou a receber migrantes. O que é os migrantes? São pessoas de outros estados brasileiros que vinham a São Paulo para morar. Atualmente, o prédio da antiga hospedaria é o Museu da Imigração, onde reúne documentos, fotos e muita história dos imigrantes. Eu já fui nesse museu, é muito legal. Eu não tenho informação de que se ele voltou já às suas funcionalidades, né, as suas atividades por conta da pandemia, mas é um lugar muito legal de conhecer. E para finalizar mesmo, o Agora Eu Sei fala que a partir de 1870, diferentes grupos de imigrantes chegaram ao Brasil. Essas pessoas buscavam terras para plantio, moradias e trabalho para seu sustento pessoal e da família. Entre povos imigrantes que vieram ao Brasil no passado estão alemães, italianos, poloneses, ucranianos, espanhóis, portugueses, sírio-libaneses e japoneses.
Muitos imigrantes vieram ao sul do país e fundaram colônias, onde se dedicaram à agricultura. A maioria dos imigrantes trabalharam em fazendas de café. Mais tarde foram às cidades para trabalhar nas fábricas e no comércio. Os imigrantes trouxeram com eles diversos conhecimentos que enriqueceram a cultura brasileira, como a arquitetura, a culinária, a agricultura, entre outros aspectos da sociedade. Bom, por hoje é só, quarto ano. Amanhã eu volto com a revisão da língua inglesa e desejando já também boas festas para vocês. Até mais!